Como eu gosto de ouvir a Bíblia, né? De primeiro eu gostava de ler. A gente vai passando o tempo e a gente vai ficando com dificuldade na nossa visão, assim, de ler a letra, né? Mas eu confiro, sim. Eu tenho ela em... A Bíblia eu ponho no DVD, no CD, né? No rádio. E eu gosto de fazer live com ela ligada e eu fico até com a caneta, sabe? Eu anoto pontos importantes para fazer pesquisa, porque nós temos que fazer pesquisa da Bíblia. A Bíblia, Jesus, ele falava muito por ilustrações. E as ilustrações era para você entender melhor a palavra de Deus, né? Então, por isso que nós temos que pesquisar muito a Bíblia para a gente não falar nada errado, né? Para a gente não aumentar, para a gente não diminuir, falar somente a verdade. Primeiro eu escuto a leitura e depois eu pesquiso. Lá no passado, as pessoas que moravam em Bereia, eles eram de mentalidade nobre, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Antigamente a Bíblia não era escrita inteirinha igual hoje, né? 40 livros. Então era rolos que fala, né? Então os bereanos pegavam a Bíblia, o apóstolo Paulo estava pregando lá, e o que os bereanos fazia? Os bereanos anotava, né? Num papel, aquele tempo, não sei se era papel, se era pedra, nessa época, né? E quando chegava em casa, eles tinham os rolos. Aí eles iam ver se realmente o que estava falando, se era realmente aquilo. A palavra de Deus é assim. A gente tem que pesquisar muito para a gente falar, para a gente não aumentar e nem diminuir, né? Porque o livro de Revelação, capítulo... O último livro de Revelação, acho que é o 22, né? E bem no finzinho, capítulo 22, 20, vê lá. Jesus fala assim: venho depressa, eu venho depressa. Então, não aumente e nem diminua. Leia igual está escrito. Porque se você aumentar algumas coisas que está escrito nesse rolo, eu aumentarei as pragas que está escrito nesse rolo. E se você tirar também, será tirado um quinhão da árvore da vida. O que é um quinhão da árvore da vida? É a vida eterna que Deus nos promete. Ele nos promete uma vida eterna. Então, muitas vezes, quando eu estou assim, eu escuto, aí eu estou aqui anotando, aí eu fico pensando. No caso de Abraão, né? Abraão, ele morava numa casa bem confortável na cidade de Ur, né? Ur deve ser lá para a banda do Iraque, né? A gente tem que olhar no mapa. Eu tenho um mapa aqui também, que é muitos anos, mas mesmo assim a gente tem que olhar direito para falar, né? E Abraão, Deus chamou Abraão e mandou ele sair da casa dele, da parentela dele. E Abraão, ele não hesitou e ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus. E quando ele estava andando, até os gados dele, naquele tempo, os carneiros, os animais que eles se tocavam, né? Aumentou. E ele levou o sobrinho dele, que era Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então, Abraão falou para Ló assim: escolha a terra que você quer, a terra que você quer, para você tocar seus animais, a sua plantação, né? Aí Ló, ele escolheu uma terra montanhosa na beira do riacho, que era boa para plantação.
E por Ló, Abraão, ele mandou escolher. Por quê? Ele sabia que a benção que Deus tinha para Abraão não estava na terra, estava nele. A benção estava em Abraão. E você não precisa brigar por coisas. Você já tem as bênçãos de Deus. E para onde você for, onde Deus mandar você ir, vai. Vai, proclama o evangelho e fala e faz o que Deus mandou. A obediência. Por quê? Porque bondade e misericórdia vão te acompanhar. As bênçãos não estão nos bens materiais. As bênçãos estão naquilo que nós fazemos aqui. E Deus, ele nos promete uma boa terra. E essa boa terra vai ser no futuro. Jesus também falou para a gente não ficar ansioso, porque o povo hoje anda muito ansioso, gente. Anda até doente. Nunca vi tanta ansiedade na terra como é hoje. As pessoas andam gananciosas. Então, gente, não brigue por nada. Se você tem sua casa humilde, um teto onde você morar, se você tem o que você comer, agradeça a Deus, não só peça, agradeça a Deus. Oh, meu Deus, obrigado pela cama que me acolhe. Oh, meu Deus, obrigado pelo pão, pelo ovinho que eu comi agora. Eu comi um ovo com a tapioca. Delícia. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus, pelos meus filhos, que eles estão bem. Obrigado, meu Deus, pelos meus netos. Obrigado, meu Deus, pelo ar que eu respiro. Ó. Nós temos oxigênio de graça. Nós temos oxigênio de graça. Agradeça a Deus por tudo. Se você também, mesmo que você não esteja em boas condições, mesmo que você esteja doente, gente, se você tem o remédio que possa controlar o seu problema de saúde, agradeça a Deus por tudo. Porque qual pai que o filho fala, que o filho pede que Deus não dê, né? E as nossas bênçãos, as nossas riquezas é para o futuro. Lembra do exemplo de Salomão? Salomão, ele era pequeno e Deus falou, você vai ser governo. E ele era de pequeno. Eu não tenho certeza, depois eu vou verificar. Não sei se era 8 anos. 8 anos, acho que era Davi, o pai dele, né? O pai do rei Salomão. Ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Se eu sou um menino ainda, como que eu vou governar uma nação se eu sou uma criança? Aí Deus, naquele tempo, por meio dos profetas, falou para o rei Salomão, peça o que você queres que eu faça. Aí Salomão falou, me dê sabedoria para mim governar a nação. O que Deus respondeu para ele? Visto que você me pediu sabedoria, não riqueza nem bens materiais, eu vou te dar tudo. E você sabia que Abraão foi um dos homens mais ricos da terra. Ele foi um homem rico. Ele teve palácios. Aquele tempo ele teve mulheres concubinas, porque aquele tempo Deus permitia para aumentar a população da terra, porque o dilúvio acabou com muita coisa, né? O dilúvio foi da parte de Deus. Então, gente, vamos agradecer mais e reclamar menos. Reclamar
menos. O que você puder ajudar, ajude-o. Ajude-o, né? Não adianta a pessoa chegar em você e falar, você fala, vai em paz, vou orar por você. E a pessoa volta de barriga vazia. É assim que nós devemos fazer? Não. Se você tiver... Aprendi com meu pai também, embora é bíblico, meu pai falava assim para mim, quando ele estava aqui, né, no nosso meio, ele falava, minha filha, você nunca negue um prato de comida para alguém, né? Então, às vezes passa alguém aí e às vezes eu tô só, eu falei, ih, não fiz almoço. Então dá uma bolacha, dá um pão. Não deixe de dar o seu pão, porque Deus vai te dar o dobro. Deus se alegra desse ato. Não estou dizendo para você pôr a pessoa dentro da tua casa, mas você dá uma marmita de comida, você dá um pão, dá uma bolacha, não vai te deixar pobre, não. Tá bom? Então, não vamos acumular riqueza agora. Vamos acumular bens espirituais. E eu tenho certeza que Deus não te deixará faltar nada. Tá bem, meus amores? Eu espero que goste dessas pequenas palavras, pequenas não, grandes palavras que é tirada da Bíblia, da Escritura que eu estou falando, né? É que eu leio muito, eu escuto muito, e eu tenho muito que aprender. Eu vou ser eterno aluno de Jeová. Vou ser eterno aluno. Por quê? Eu tenho muito que aprender, gente. Como nós temos que aprender? E o que nós aprender, nós temos que passar para outras pessoas. Passar para outras pessoas, para que elas possam ter a salvação. Porque a Bíblia fala, provavelmente vocês sereis escondidos no dia da ira. Porque vai ter um dia, sim, que Deus vai limpar essa terra. Assim como você limpa a sua casa. Quando você limpa a sua casa, você vai tirar o que da sua casa? A sujeira, a terra, o lixo, o lixinho do cestinho, né? Do resto de alimento, você vai tirar a sujeira. Da mesma forma, Deus vai tirar a sujeira da terra. Quem é que está sujando a terra, gente? Aquelas pessoas que matam, que roubam, que mentem. A mentira é uma das piores coisas, porque a pessoa que mente é capaz de fazer qualquer coisa. Então vamos ler. Não só ler a Bíblia, vamos pesquisá-lo. Tem um índice. Hoje nós temos o celular que a gente pode usar o celular para o bem, para ensinar. Mas ensinar a verdade. Pesquise, leia, releia, decore textos bíblicos. Ensine seus filhos, ensine seus vizinhos, ensine as criancinhas. Porque a terra não vai ser destruída, mas as pessoas más vão ser destruídas, sim. No dilúvio salvou Noé, acho que foi 3 filhos ou 3 noras, né? Então foi 8 pessoas passou com vida, não foi? O resto morreu tudo. E da mesma forma, Deus vai limpar essa terra, vai limpar a sujeira. As pessoas gananciosas, pessoas orgulhosas, pessoas maldosas, pessoas assassinas, pessoas que mentem, né? Vamos obedecê-lo. Estou falando do fundo do coração, tudo que está escrito na Bíblia.
E tudo que eu aprendi eu vou falar para vocês. Tá bom, meus amores? Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma boa noite. Eu estava anotando aqui algumas anotações aqui e teve um texto que falou de Abraão, né? E Ló. Aí eu senti que eu tenho que falar. Eu não posso parar de falar. Eu sei o que vai acontecer. E eu sei que Deus também vai salvar muita gente. Então basta nós aprender a obedecer. Obedecer a Bíblia. Obedecer. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos obedecê-lo de todo o coração. Vamos pesquisar, estude. Estude a Bíblia. Decore textos. Porque nós estamos em tempos difíceis. Cada vez mais difíceis. Mas Deus nos promete. Jesus, o próprio Jesus falou: coragem, eu venci o mundo e vós também vencereis. Ok? Obrigado por você que assistiu meu vídeo. Obrigado. Que Deus abençoe você e seus familiares. Esse é o meu conselho que eu tenho para hoje. Ok? Até mais.